Fala, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai resolver mais uma questão de geometria espacial, questão muito boa, que dá muito trabalho para resolver, mas que vale muito a pena, porque nessa questão a gente vai misturar prisma com pirâmide. É uma questão bem interessante e os principais vestibulares gostam de cobrar nesse perfil, nesse estilo. Então, vamos lá comigo resolver essa questão. Tá, antes, não se esquece, se inscreve no meu canal, certo? Vamos lá comigo. Então tá aí, gente, a questão é essa aqui, ó. Com a intenção de padronizar as barracas dos vendedores ambulantes, a prefeitura da cidade de Eulerópolis solicitou a uma empresa especializada no ramo que fizesse um orçamento do material a ser empregado e do custo para finalização das barracas. O ponto O é a projeção ortogonal do ponto V sobre a base hexagonal regular da barraca. Então tá aqui a barraca, ó. A barraca é essa aqui, gente. Aí ele está dizendo que o ponto A é a projeção ortogonal sobre do ponto V, ou seja, está um em cima do outro. Tá? Falando numa linguagem bem simples, está um exatamente em cima do outro e em linha reta, perpendicular à superfície. Então essa é a barraca, tá? Essa é a barraca. Ela vai ter uma cobertura aqui, ó, em forma de pirâmide, não é isso? Essa parte aqui é aberta, aquelas barraquinhas que a gente vê muito, para quem não conhece, aqui no Carnaval de Recife, no Carnaval de Olinda, a gente vê muito. Então isso aqui é aberto. E aqui embaixo também é coberto por um tecido, que geralmente fica um patrocinador, certo? Alguma coisa do tipo. Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Ele está mandando a gente considerar a raiz de 7, raiz quadrada de 7 igual a 2,6 e a raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Gente, sempre que ele pede para a gente considerar esse tipo de coisa, 98% das vezes é porque vai aparecer a raiz de 7 e a raiz de 2 em algum momento, tá? Vamos lá. No modelo apresentado, a parte rachurada indica onde existe tecido, ou seja, no telhado e na parte de baixo da lateral, ao custo de 1 metro quadrado, R$2, certo? Bom, aqui a parte rachurada na verdade ficou essa, gente, não sei porquê, mas enfim, deu para entender, né, que aqui é a parte do telhado, né, que vai ter tecido, e essa parte aqui que também vai ter tecido, beleza? Além disso, em cada aresta está uma barra de alumínio ao custo de R$4 um metro linear. O 4 também ficou trocado aqui, mas enfim, besteira. Se a empresa cobra uma taxa de mão de obra equivalente a 30%, não esquece disso no final. A gente vai acrescentar 30% em cima do valor que a gente vai encontrar no final. Então é correto afirmar que o custo total de uma barraca padrão em reais é um número compreendido entre... Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui, ó. Vamos embora. Como é que a gente vai fazer? Vai ter que separar, né? A gente vai ter que trabalhar separadinho, sem pressa, sem agonia. Então primeiro eu vou pegar a parte do prisma, a parte de baixo. Veja que a parte de baixo, ela forma, que eu estou pintando aí de rosa para vocês, ó, ela forma exatamente um prisma hexagonal regular, certo? De altura 1 metro. E o que eu quero calcular é a área lateral desse prisma. Não importa para a gente a área das bases. Também não vai importar para a gente o volume. O que eu quero é quanto de tecido vai ser usado em cada face desse prisma. Então eu quero a área lateral. E aí vamos lá. A área lateral de um prisma hexagonal regular vai ser 6 vezes, né? Esse é o prisma que eu retirei para vocês aqui, ó. A área lateral vai ser 6 vezes a área de uma face, né? E qual é a área de uma face? A face ela tem 2 metros de comprimento e 1 metro de altura. Então a área lateral vai ser 6 vezes 2 vezes 1. Portanto, a área lateral desse prisma 12 metros quadrados. Na parte de baixo vai ser usado 12 metros quadrados de tecido. Guarda esse valor. Bom, agora eu vou para a parte do telhado. O telhado ele é formado por uma pirâmide, né? Que eu estou pintando de rosa aí para vocês. Ó. É uma pirâmide de base hexagonal também. O que eu vou querer calcular dessa pirâmide, novamente, parecido com o prisma, é a área lateral. Não importa para mim a base da pirâmide. A base da pirâmide é oca, gente. Quando a gente olha para cima na barraca, a gente não vê base, a gente só vê a parte lateral.
não importa para mim o volume da pirâmide. O que vai importar para mim é a área lateral dessa pirâmide. E a área lateral, deixa eu tirar essa pirâmide da figura também. Tá aí a pirâmide, ó. Então eu vou olhar só para essa pirâmide agora. A área lateral dessa pirâmide também vai ser 6 vezes a área de uma face. Aqui não está tão simples quanto no prisma, né? Porque a área de uma face dessa é base vezes altura sobre 2, que é a área de um triângulo. Só que eu não estou falando da altura da pirâmide, né? Vamos lá. Nessa pirâmide, o que é que a gente conhece? A gente conhece a aresta da base, que vale 2. A gente conhece a altura da pirâmide. Lá no desenho está mostrando para a gente que também vale 2. Mas para calcular essa área lateral, não me servem esses dados. Nem a aresta da base e nem a altura da pirâmide. A gente vai fazer uma relaçãozinha aqui, que eu mostrei para vocês lá no vídeo 2. Essas relações entre os elementos de uma pirâmide, né? Mas vamos lá. Eu vou desenhar aqui então a base, a aresta da base vale 2, né? E a altura vale 2. O que eu vou querer é isso aqui, ó. O que eu preciso calcular é isso aqui. Esse azulzinho aqui. Como é o nome desse azulzinho, desse segmento? Quem lembra? Esse segmento a gente vai dizer que é o apótema da pirâmide. Certo? Eu preciso calcular o apótema da pirâmide, tá certo, gente? Por quê? Porque o apótema da pirâmide é a altura do triângulo que eu estou querendo. Tá claro isso para vocês? Como é que eu vou calcular? Olha aqui esse triângulo, ó. Apótema da pirâmide, apótema da base e altura da pirâmide. É um triângulo retângulo que eu mostrei lá naquele vídeo 2, certo? Então vamos lá. Isso aqui que é o apótema da base, né? Beleza? E aí vamos lembrar daquele vídeo 1 que eu dei para vocês de pirâmides, onde eu lembrei para vocês o valor, o cálculo do apótema da base, quando essa base é um hexágono regular, tá? Então vamos lá, vamos só relembrar isso aqui logo também, né? Importante, ó. O apótema da base vai ser b raiz de 3 sobre 2, porque é o apótema de um hexágono regular. É L raiz de 3 sobre 2, certo? Então o apótema da base é b raiz de 3 sobre 2. Se você não sabe disso, gente, lá no vídeo 1 de pirâmides, eu vou explicar direitinho como é que chega nesse valor. Vai lá no vídeo 1 e dá uma recapitulada, tá joia? Bom, então eu vou aplicar Pitágoras aqui, ó, certo? Antes de aplicar Pitágoras, né, vamos logo substituir, ó. A aresta da base vale 2, então fica 2 raiz de 3 sobre 2, corto 2, né? Eu fico com a apótema da base igual a raiz quadrada de 3. E agora sim, vamos aplicar Pitágoras no triângulo. Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a apótema da base ao quadrado, mais a altura da pirâmide ao quadrado. Essa relação está lá no vídeo 2. Vamos substituir os valores. O apótema então da pirâmide ao quadrado vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 7, né? O apótema ao quadrado é igual a 7, portanto o apótema da pirâmide é igual a raiz quadrada de 7, o que é um bom sinal, estou indo no caminho certo. Lembra que o problema forneceu o valor da raiz quadrada de 7, mas eu só vou substituir esse valor no final, tá? Então esse é o apótema da pirâmide. Aí agora eu vou calcular a área lateral dessa pirâmide, que é o que a gente está querendo de fato. A área lateral dessa pirâmide vai ser 6 vezes a área de uma face dessa, ó. E a área de uma face dessa é base vezes altura sobre 2. No caso vai ser a aresta da base vezes o apótema da pirâmide sobre 2. Ou seja, 6 vezes 2 raiz de 7 sobre 2. Eu vou cancelar o 2, né? Vou cancelar o 2. A área lateral então é igual a 6 raiz de 7 metros quadrados. Essa é a área lateral da minha pirâmide. 6 raiz de 7 metros quadrados. Guarda esse valor. Essa é a quantidade de tecido que vai ser usada no teto. Joia? Bom, então vamos lá. Vamos calcular logo a área que a gente vai ter em relação ao tecido, né? A área de tecido que vai ser usada, a quantidade de tecido que vai ser usado nessa barraca. Vamos lá. Então a quantidade de tecido vai ser a área 1 mais a área 2. A área que eu encontrei embaixo no prisma, mais a área que eu encontrei em cima na pirâmide, né? A área 1 a gente encontrou que era 12, a área 2, 6 raiz quadrada de 7. Eu vou substituir, a raiz quadrada de 7 vale 2,6, isso vai me dar 27,6 metros quadrados de área total de tecido na barraca inteira, tá? Vamos calcular logo esse valor? Sabendo que o metro quadrado do tecido custa R$2, vamos multiplicar 27,6 por 2, o que eu vou ter um total de R$ 55,20 para o tecido.
de tecido serão gastos R$ 55,20, que eu já poderia, inclusive, acrescentar os 30%, né? Eu vou preferir fazer no final, tá? Calcular o 30% de uma vez só, no final. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai calcular a quantidade de barras que serão usadas. Vê, aqui eu já desenhei para vocês as barras verticais, que são essas rosas aqui, ó, que são as arestas de um hexágono, né, que está ao redor da barraca. Essas barras, elas vão ter 2 metros de altura e são 6 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Então, de cara eu tenho 6 vezes 2, 12 metros de barra, arrodeando a barraca de maneira vertical. 12 metros de barra. Eu vou olhar agora para o teto, para o telhado, né? Quanto de barra a gente vai usar no telhado? São as arestas laterais da pirâmide, né, gente? Ó, são as arestas laterais da pirâmide. Essas arestas são justamente as barras que serão usadas. Novamente eu tenho 6. E aí, de novo, um trabalhinho para a gente agora. Porque eu não sei qual é a medida dessa aresta lateral da pirâmide. Eu vou ter que calcular. Então, de novo, eu vou olhar para a pirâmide, aquela pirâmide hexagonal. E agora eu vou olhar para quê? A aresta da base vale 2 metros, certo? Eu vou olhar para o apótema da pirâmide, que a gente calculou no cálculo passado lá. Eu vou olhar, isso aqui é a aresta da pirâmide, né? O apótema da pirâmide. A aresta lateral, que é o que eu estou querendo, que eu vou chamar de L, a aresta lateral. E a metade da aresta da base, que vale 1, né? Aí, nesse triângulo eu vou conseguir calcular o que eu quero, que é a aresta lateral. Então vamos lá, a aresta lateral ao quadrado vai ser o apótema da pirâmide ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a metade da aresta da base. Essa relação também está lá naquele vídeo que eu falei para vocês. Então vamos calcular, L ao quadrado vai ser raiz de 7 ao quadrado mais 1, isso vai ficar L ao quadrado igual a 8, né? 7 mais 1, 8, ou seja, L igual a 2 raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 8 a gente simplifica, fica 2 raiz quadrada de 2. Esse é o valor da aresta lateral, ou seja, é o tamanho da barra de alumínio que vai ser usada aqui no teto. Ó. 2 raiz de 2 metros quadrados. Então, são 6 barras, né, que a gente vai usar rodeando o telhado. Então, 6 vezes 2 raiz de 2. Portanto, eu vou ter 12 raiz de 2 metros de barra. Agora não são metros quadrados, né? Porque a gente está falando de metro linear. Vamos substituir, né? Vamos substituir. Eu vou deixar para substituir só no final. Vamos lá. Vamos calcular então lá embaixo agora. Ó. Embaixo da pirâmide, na base da pirâmide, a quantidade de barras que vai ser usada. Ó. Aqui, ó, gente. Nesses hexágonos, ó. Que eu pintei de verde. 1, 2, 3. Tudo isso aqui é barra de alumínio, tá certo, gente? Aqui são barras de alumínio, aqui são barras de alumínio e aqui embaixo também são barras de alumínio. Tudo isso tem que ser feito de barras de alumínio, tá beleza? Então a gente vai ter em cada face dessa 6 barras de alumínio. Como são 3 faces, um aqui embaixo, um aqui no meio e um aqui em cima, 6 vezes 3. E cada barra dessa tem 2 metros. Está aqui o tamanho dela, 2 metros. Então, 6 vezes 3 vezes 2, 36 metros. Tá? Tá aqui metro quadrado, mas é metro, tá, gente? É metro. Então, 36 metros de barra na horizontal, né? Digamos assim. Beleza? Agora vamos adicionar tudo. Vamos lá, vamos adicionar tudo. 12 mais 12 raiz de 2, que é 12 vezes 1,4, mais 36. Isso vai me dar 64,8 metros de barra. O metro da barra vale R$ 4,00. Vou multiplicar 64,8 por 4, que vai me dar R$ 259,20. E agora vamos finalizar o problema. A gente vai adicionar tudo, tecido e barra, né? Vamos lá então. Então o custo total, o custo de material, na verdade, tá? Que ainda não é o total, né? O custo de material vai ser o custo do tecido mais o custo da barra de alumínio, não é isso? Então o custo do material vai ser R$ 55,20 mais R$ 259,20. O que vai me dar R$ 314,40. Porém a questão não acaba aí. Porque a obra, né, para fazer a barraca, é cobrado um custo de 30% em cima desse valor aí total. Então 314,4 mais essa taxa de 30%, como é que eu calculo um aumento de 30%, gente? Multiplicando por 1,3, né? 1,3 é 100% mais 30%, 130%. Então, multiplico por 1,3, eu vou ficar com um custo total de R$ 408,00
408,72. Essa é a resposta. Vamos ver qual é a alternativa que a gente vai marcar. 408,72 está entre 401 e 410. Letra B é a resposta. Beleza, gente? Cheiro grande. Até a próxima.